também quem nos acompanha pelas redes sociais. Nós ouvimos no Evangelho, em tantos evangelhos, que Jesus fez diversas curas, realizou diversos milagres. Jesus realizou tantas maravilhas e que nós podemos pensar que foi para isso que ele veio. Porque ele mesmo em algum momento ele fala, eu vim para os enfermos, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Então podemos ter a ideia que Jesus veio para curar as pessoas. Não, Jesus não veio primeiramente para curar as pessoas. A cura, a libertação, o milagre é uma consequência das pregações de Jesus. Nós não vemos cura nenhuma sem que antes houvesse uma pregação da palavra. E o Evangelho hoje é claro quando Jesus diz assim: devo pregar também, vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus veio para trazer essa boa nova, ou seja, uma mensagem nova, para que as pessoas pudessem ter um novo entendimento, um novo modelo de vida, uma nova proposta de vida. Então Jesus veio para pregar. Jesus vem e começa a anunciar essa boa nova da salvação, ou seja, boa nova que significa uma mensagem, né? O Evangelho significa isso, a boa nova, uma palavra nova, uma palavra que trouxesse o quê? Coragem para as pessoas, ânimo para as pessoas, correção, exortação para as pessoas, para que as pessoas refletissem aonde elas estavam e aonde seria o local ideal, a forma ideal para elas viverem. Foi isso que Jesus fez, por isso que ele passava pregando, e quando Jesus passava pregando, então, ele encontrava os enfermos, ele encontrava as pessoas possessas, aí então a graça acontecia, a libertação acontecia, o milagre acontecia, consequência da pregação. E Paulo hoje fala na segunda leitura, que ai de mim se eu não pregar o Evangelho, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque não é uma escolha minha, foi uma imposição que me foi colocada, ou seja, Paulo deixa claro, eu não prego o Evangelho porque eu quero, eu prego o Evangelho porque eu fui chamado, porque eu não recebo para pregar, eu não ganho nada para pregar. Paulo fala isso, o que me foi confiado, o que Deus me confiou, então eu replico, eu anuncio, eu falo, por isso que eu falo de graça. Paulo vai falando isso, porque é uma vocação, é um dom. E o que nós não podemos pensar no dia de hoje, que pregar o Evangelho é a exclusividade dos padres, pregar o Evangelho é a exclusividade dos diáconos, pregar o Evangelho é a exclusividade de quem está num grupo de oração, pregar o Evangelho é a missão de todos nós, porque o Evangelho é uma palavra de força, é uma palavra de confiança, é uma palavra de inspiração, é uma palavra que transforma, é uma palavra que liberta, é uma palavra que muda a vida, é uma palavra que salva pessoas. Por isso que pregar o Evangelho é missão de cada um de nós. Pregar o Evangelho é responsabilidade nossa. Pregar o Evangelho, fazer com que as pessoas conheçam Cristo, conheçam as maravilhas de Deus, fazer com que as pessoas sejam fortalecidas por essa palavra, não é missão de quem está no altar da igreja, é missão de cada um de nós que somos batizados. Por isso que a palavra de Deus hoje, nós devemos entendê-la, que cabe a cada um de nós. Não foi somente Paulo que disse, olha, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Que nós possamos falar a mesma palavra de Paulo, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso anunciar às pessoas, porque tem pessoas morrendo do nosso lado, morrendo interiormente, por falta de esperança, por falta de confiança, por falta de tantas coisas. E é essa palavra que traz vida, é essa palavra que restaura, é essa palavra que transforma a vida dessas pessoas, e nós não podemos ser omissos no Evangelho, nós não podemos nos calar no Evangelho, nós não podemos ficar quietos no Evangelho. Mas eu não sou pregador, eu não tenho conhecimento, eu não tenho essa vocação, eu não tenho esse dom. Pregar o Evangelho, como eu estou fazendo aqui agora, é uma das formas de pregar, é uma das formas, mas não é a única forma.
E eu posso até dizer mais: a vida prega muito mais do que a palavra. Se nós entendermos o que é o Evangelho, se nós colocarmos em prática o Evangelho na vida, se nós tornarmos a nossa vida um Evangelho concreto no nosso dia a dia, a sua vida, o seu testemunho, aquilo que você vai falar, aquilo que você vai viver, o seu cotidiano, vai ser uma das maiores pregações que você vai poder fazer. Porque palavras comovem, testemunho arrastam. Por isso que todos nós devemos ser pregadores do Evangelho. Por onde nós passarmos, nós devemos ser pregadores do Evangelho. Nós conhecemos uma grande história de Santo Antônio que foi assim. Quando o irmão chamou Frei Antônio para pregar o Evangelho na praça. E Frei Antônio combinou então de pregar, e a praça estava lotada, então saem os dois freis para pregar o Evangelho, e Antônio então roda na praça para um lado, para o outro, no meio das pessoas, e retorna para casa, e o irmão diz para ele, volta para casa decepcionado, a praça cheia, ele queria ser como Santo Antônio, né, como Frei Antônio, de falar, de anunciar, de pregar, e ele volta para casa e ele diz, mas você falou que nós pregaríamos, você disse que nós anunciaríamos o Evangelho, e Frei Antônio disse, mas nós pregamos, só não pregamos com a palavra, pregamos com a vida, nós somos pregadores com a vida, por isso que as pessoas olham para cada um de nós, querendo ver sinais de Deus, as pessoas olham para cada um de nós querendo ver o Evangelho, as pessoas olham para cada um de nós tentando buscar algo de Deus. Não pense que a sua vida não é exposta aonde as pessoas não querem tirar algo de você, pelo fato de você estar hoje nessa Santa Missa, pelo fato de você ser um homem e uma mulher de Deus, pelo fato de você ser um homem e uma mulher de oração. As pessoas querem extrair de você algo de Deus, podem não falar com você, mas talvez seja o seu filho, talvez seja a sua filha, o seu marido, sua esposa, seu vizinho, um irmão, talvez seja aquele que critica por você vir à igreja, talvez seja ele que queira extrair de você algo de Deus. E muitas das vezes nós nos calamos para essa pessoa, muitas das vezes nós não temos a coragem de falar para essa pessoa, mas ao mesmo tempo não podemos ser pregadores de conveniência, não podemos ser pregadores como tantos hoje a gente tem encontrado por aí, pregadores que querem agradar os homens, pregadores que querem palcos, pregadores que querem aplausos, pregadores que querem mídia, pregadores que querem seguidores, por isso fala aquilo que o povo quer escutar, e esse vai arder no fogo do inferno, porque o verdadeiro pregador é aquele que quer agradar primeiramente a Deus, porque a palavra de Deus, em muitos momentos, ela nos desagrada, ela não é para nos agradar, ela é para nos fazer melhores. Ah, diácono, então a palavra de Deus não é para nos agradar? É fácil você perdoar? A palavra de Deus te convida a perdoar, não, ela te desagrada, mas é o melhor para você. A palavra de Deus nos convida a carregarmos a nossa cruz, quem quer carregar cruz, ninguém quer, mas isso é o melhor para cada um de nós. A palavra de Deus nos convida a renunciarmos o homem velho que temos dentro de cada um de nós, ou seja, largarmos, deixarmos de lado os nossos vícios, o nosso pecado, a nossa fraqueza, mas muitos não querem. Por isso que a palavra de Deus, ela não nos agrada em muitos momentos, ela nos liberta para nos fazer melhores, porque é uma palavra de vida eterna, e não uma palavra terrena, é uma palavra que nos lança ao desejo de eternidade, de céu, de comunhão com Deus, comunhão com os santos. Essa é a palavra de Deus. Por isso, é preciso que a gente se comprometa, é preciso que a gente tenha esse desejo de ser um pregador, de falar de Deus. A gente tem escutado tantas coisas aí, a gente tem lido tantas coisas terríveis, principalmente em redes sociais, onde as pessoas caluniam os outros, ofendem os outros, falam mal dos outros, não se preocupa com a família do outro, não se preocupa com a emoção, com o sentimento do outro, não se preocupa com aquilo que o outro está vivendo, mas chega e se sente dono da verdade para criticar, para falar, para ofender, para fazer fofoca, para falar mentira, e nós muitas das vezes, como católicos, como cristãos, estamos aplaudindo, estamos do outro lado dizendo, é verdade, é verdade. Ou seja, a gente aplaude o sofrimento do outro, a desgraça do outro, a lágrima do outro,
mas às vezes somos omissos para pregar o Evangelho. A mesma coragem que muitos têm para falar mal, não têm a mesma coragem para anunciar o Evangelho. Muitos que têm a coragem de apontar o dedo no erro do outro, não têm a coragem de levantar as mãos e pedir perdão a Deus. Viver o Evangelho é sacrificar a nossa própria vida. Viver o Evangelho é reconhecer as nossas misérias. Viver o Evangelho é reconhecer o quanto somos miseráveis e dependentes da graça de Deus. Mas é o Evangelho que vai nos levar até o final. É o Evangelho que vai nos sustentar. É o Evangelho que, quando nós pensarmos em desistir, vai ecoar dentro de cada um de nós uma palavra de força, uma palavra de coragem, uma palavra de esperança, uma palavra que vai nos fazer refletir que nós não podemos parar. Por mais difícil que esteja, por mais duro que esteja a caminhada, por mais dolorosa que esteja a caminhada, o que importa não é o caminho, o que importa não é o início, o que importa é o final. O que vai importar no final de todas as coisas é como nós chegamos no final da nossa caminhada. Muitos ficarão pelo caminho por falta do Evangelho anunciado para ele. Que não sejamos nós, sabe por quê? Porque a quem muito se dá, muito será cobrado, diz a palavra de Deus. E para finalizar, nós conhecemos a parábola dos talentos. Deus hoje nos dá talentos, nós podemos multiplicá-lo ou nós podemos enterrá-lo, e nós colheremos o fruto daquilo que nós decidimos. Se nós multiplicarmos, colheremos seus frutos. Se nós enterrarmos, também colheremos seus frutos, pena que serão muito amargos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.